E te agradecemos, Pai, por estarmos aqui adorando o Senhor em espírito e em verdade, Senhor. Como disse o pastor Eliseu, já louvamos, ofertamos a tua casa, papai querido, se alegramos na tua presença. E nesse momento, Senhor, abre nossos corações para que nós possamos receber a tua palavra que o Senhor revelou ao teu filho. Abençoa ele, Senhor, que ele possa fazer aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, que não seja ele, mas seja sim o teu Espírito Santo, Pai. Nós recebemos a tua palavra com o coração aberto e colocamos em nossa mente, Senhor, em nossos corações, para que nós colocamos em prática aquilo que o Senhor disser nessa noite. Em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. Amém, Deus. Glória a Deus. Glórias a Deus, a paz a todos, amados. É um motivo de muita alegria estar aqui juntamente com os irmãos, louvando, adorando o nome do Senhor. E eu quero agradecer ao Espírito Santo por estar aqui nesta noite, agradecer a Ele, e a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor e a Ele toda a adoração. Quero pedir aos amados que abram suas Bíblias em Romanos capítulo 12, glórias a Jesus. Quero assim também agradecer ao diácono Darley, amém, irmã Thaís, também já pastor Eliseu, pela confiança também. É uma alegria estar aqui juntamente com os amados, me sinto honrado, agradecendo a todos, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia. Jesus é adorado. Sirva o Senhor ali no Ministério Batista Nova Sião, onde estou debaixo da submissão ao pastor José Marques. Estou aqui porque assim ele esteve me dando a bênção, amém. Também estou aqui com a minha esposa que está me acompanhando, a missionária Luzimeire, amém. E o meu filho menor, Ezequiel, ele tem 7 anos, está ali juntamente. Também meu filho maior já tem 16 anos, já está maior do que o pai, né? Mas tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não quis, né? Estava estudando, na verdade, mas está ali também para o louvor e a glória de Deus. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Amém. Os amados podem se assentar. Glória a Deus. O grupo de jovens Shaddai está de parabéns. Com todo respeito, vocês estão lindos. Amém. Irmãos, quando nós lemos esse texto, eu quero chamar a sua atenção. Esse texto traz a nós, quando nós fazemos esta leitura, uma responsabilidade. E nós observamos que Deus, ao criar o mundo, Deus, ao criar tudo com toda a sua perfeição, Deus colocou ali o homem, e Deus deu ao homem responsabilidade para lavrar, para cuidar, para dominar sobre toda a terra. Mas o homem, quando ele veio a cair, ele perdeu a sua identidade, ele passou a ser irresponsável, e Deus aí ele vai trabalhar nessa reconstrução, para trazer para nós a identidade que ele tinha nos dado. E eu observo diante deste contexto, que o Senhor ele vai levantar homens aqui na terra, chamando a esta responsabilidade. E Deus ele vai levantar Noé. E quando ele levanta Noé, ele levanta com uma responsabilidade de construir a arca, porque o povo tinha se multiplicado em iniquidade, e Deus precisava de um homem, e Deus chama Noé a uma responsabilidade. E Noé assim estava ali naquela responsabilidade, ouvindo a voz do Senhor e obedecendo.
Depois de Noé, os homens continuaram a iniquidade, porque a palavra diz que o coração do homem se inclinava para o pecado. Mas nós observamos que Deus agora vai chamar um homem por nome Abrão. E aquele homem que Deus chama, ele diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Aqueles que te abençoar serão abençoados, aquele que te amaldiçoar serão amaldiçoados, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama esse homem a uma responsabilidade, e observamos que de Abraão passou para Isaac, de Isaac Jacó, de Jacó Deus faz uma aliança com Jacó e muda o nome de Jacó para Israel. Israel agora Deus leva ele para o Egito, e quando está ali no Egito, passando assim 430 anos, Deus vai levantar um homem e chamar uma responsabilidade, Moisés. E quando Moisés vê aquela sarça ardendo, mas ela não se consumia, Moisés chega mais para perto, e Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E naquele momento, amado, Moisés começa a ouvir a voz de Deus. Mas eu já quero chamar a sua atenção nessa noite para o que Deus quer falar aqui. Observamos uma coisa, que quando Deus fala com Moisés, Moisés começa a recuar. Moisés diz: Senhor, mas eu não sei falar. Observe bem comigo, eu abro um parênteses aqui para dizer algo nessa noite. Quando Deus também chama Jeremias, Jeremias diz que ele ainda é muito moço. Eu observo também que quando Deus, ele fala com Gideão, Gideão diz: eu sou o menor da tribo de Israel, e da minha casa também é a família menor, e também eu sou o menor da minha casa. Mas deixa eu te falar uma coisa, amado, quando Deus ele chama você, é porque ele conhece teu coração. Quando Deus ele chama você, ele chama porque ele sabe o teu coração. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: toma posição que eu te chamei para você me servir, porque Deus ele conhece o teu coração. Aleluia. Eu observo uma coisa aqui, amado. Por que Deus insistiu com Moisés e não com Arão? Porque Deus conhecia o coração de Moisés, e Deus sabia que Arão lá na frente ia criar um bezerro de ouro, mas Moisés não. Então deixa eu lhe falar uma coisa: faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Tenha responsabilidade naquilo que Deus coloca em tuas mãos. Nós precisamos entender que é Deus que capacita o homem. E quando Deus ele pega Moisés, ele pega o povo agora e tira o povo do Egito e leva para a terra. E Moisés também fica naquele monte. Deus vai chamar Josué agora em uma responsabilidade. O povo entra na terra prometida, mas o povo volta à iniquidade. E quando o povo está na iniquidade, o povo clamava a Deus, e Deus chamava homens à responsabilidade. A responsabilidade de estar diante do Senhor, de estar em oração, de estar se colocando entre a brecha. E Deus levantou homens como Gideão, como eu já disse aqui. Deus levantou homens como Sansão. Mas o último juiz que Deus levanta se chama Samuel. E quando Deus chama Samuel, Deus diz: Samuel, Samuel, Samuel. E Samuel vai para Eli, que era o sacerdote, e diz: o Senhor me chama. Aí Deus diz novamente: Samuel, Samuel, Samuel. Ele vai novamente para Eli e diz: Eli, o Senhor me chama. Ele diz: não. Na terceira vez Deus fala: Samuel, Samuel, Samuel. Samuel vai de novo para Eli e ele fala: quando te chamar de novo, fala Senhor, que teu servo ouve. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite: a voz de Deus nunca vai separar você da sua liderança. A voz de Deus nunca traz confusão. A voz de Deus sempre traz unidade. A voz de Deus nunca separa. A voz de Deus sempre une o seu povo no seu propósito. Separa o homem da sua liderança. A voz de Deus não separa o filho do pai. A voz de Deus não separa a esposa do esposo e não o esposo da esposa. A voz de Deus sempre traz unidade. A voz de Deus sempre traz unidade. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Mas de Samuel, o povo rejeita Samuel. Deus permite que Saul venha reinar como rei. E ali também Deus levanta um homem chamado Davi segundo o seu coração.
E quando Deus levanta Davi, Ele chama Davi a uma responsabilidade. E eu observo que em Davi Deus faz uma aliança importante. Deus diz para Davi que sempre teria no trono da descendência de Davi. E quando essa palavra soa em nossos ouvidos, eu analiso que um dia o anjo Gabriel vai ter com Maria. E ele diz: salve agraciada, porque tu darás à luz a um filho e colocará o nome dele Jesus. Aí Maria agora está grávida, está gestante de Jesus. Mas o anjo diz também que Isabel, a sua prima, estava também grávida. E Maria vai ter com Isabel. E a Bíblia diz que quando Maria coloca os pés na casa de Isabel, ela, a criança, melhor dizendo, que estava no ventre de Isabel, ela dá um salto de alegria. E Isabel é cheia do Espírito Santo e diz: porque a serva, aquela que carrega o meu Senhor, vem na minha casa. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: a igreja, amado, para ser feliz, a igreja para ter alegria, não precisa de imitar o mundo. A presença de Jesus traz alegria, a presença de Jesus é suficiente, a presença dele traz alegria. É uma criança no ventre da barriga da sua mãe, mas quando o menino chega no ventre da barriga de Maria, a criança já dá um salto de alegria. Sabe por quê? Quem está na presença tem alegria. Quem está na presença sente a presença, sente a unção, sente a alegria do Senhor. Nós não precisamos das coisas do mundo, nós precisamos é da presença do Senhor Jesus. Esse foi o momento que eles se encontram. Mas eles crescem. E ao crescer, um dia João está batizando no Rio Jordão. E ele está batizando, ele vê um homem vindo, ele olha, os seus olhos brilham. E ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus entra nas águas, é batizado, sai das águas, tem o seu ministério aqui por 3 anos. Prepara 12 discípulos para ter responsabilidade. Se entrega na cruz por amor a nós. Mas observe uma coisa: os 12 que eles chamaram para uma responsabilidade deixaram ele. Os 12 que eles chamaram para uma responsabilidade voltaram a pescar. Talvez você tenha voltado a pescar. Pedro tinha voltado a pescar. O Espírito Santo fala ao meu coração que tem pessoas aqui que voltou a pescar, voltou a fazer aquilo que Deus não falou para você fazer. Deus falou que agora você é pescador de almas. Jesus tem um encontro com Pedro e fala: Pedro, venha para a responsabilidade que eu te chamei. Glórias a Deus. E eles estão ali em uma festa de Pentecoste, orando, buscando a presença do Senhor. E ali o Espírito Santo vem sobre eles com um sonho veemente, e eles são batizados no Espírito Santo. E aqueles homens começam a pregar com autoridade. Aqueles homens começam a pregar com autoridade. Aqueles homens começam a ir, aqueles homens começam a evangelizar. Almas começam a se render ao Senhor. Mas quando a igreja está crescendo, sempre vai se levantar opositores. E ali se levantaram agora opositores contra a igreja do Senhor. Mas eu observo uma coisa que entra na história: um homem chamado Saulo. O homem era cruel, ele perseguia a igreja do Senhor, ele estava assolando a igreja do Senhor, que até mesmo Pedro estava fugindo dele. Mas eu observo, amado, que a igreja não é de homem, a igreja é de Jesus de Nazaré, e ninguém para a igreja do Senhor. Eu quero dizer nessa noite para você que está aqui: ninguém para a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela não é da terra, ela é do céu, é o reino de Deus aqui. Mas esse homem pede carta aos maiorais para ir para Damasco. Mas a ida a Damasco, esse homem, ele tem um encontro com o Senhor. E aqui eu chamo a sua atenção, porque quando ele tem um encontro com o Senhor, mudou a vida de Saulo. Ele foi transformado. E observe que Saulo, que depois tem o nome dado Paulo, ele vai passar um período agora na presença do Senhor.
aprendendo com o Senhor, crescendo com o Senhor. E depois Deus começa a usar Paulo de tal maneira, num evangelho dado aos gentios, e aonde Paulo ia, a igreja ia se multiplicando. Mas quando passa, amado, aproximadamente 25 anos, Paulo vai escrever essa carta aos romanos. E quando ele escreve essa carta aos romanos, ele escreve com quem tem autoridade. Por que ele escreve com autoridade? Porque ele conhecia a letra, ele conhecia a letra. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, mas ele também conhecia o Deus vivo. Ele vivia na presença, ele experimentava do Senhor. Sabe por quê, amado? A maior mensagem que é pregada não é a que é pregada aqui no púlpito. A maior mensagem que é pregada é a que nós pregamos lá fora, é a que nós pregamos com o nosso testemunho, é o que nós pregamos com a nossa vida. A maior mensagem que o homem pode pregar não estar aqui. A maior mensagem que o homem pode pregar é o que a mulher chama seu esposo e diz assim: esposo, chega mais aqui. Estou falando com minhas palavras. E ela diz para o seu esposo bem assim: vejo que aquele homem que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto aqui para ele, porque eu quero dizer nessa noite aqui que ainda existe homens de Deus. Deus ainda tem os seus remanescentes. Ainda existe homens de Deus. Aleluia, glórias. Então ele fala daquilo que ele tem autoridade. E observe que quando ele chega no versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O tema é transformados para transformar. O que Paulo vem falar conosco é que para nós sermos transformados, nós precisamos ter responsabilidade. E para nós sermos transformados, nós precisamos sacrificar ao Senhor. Nós precisamos ser um sacrifício vivo. Nós precisamos sacrificar ao Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Evangelho é morte, evangelho é renúncia, evangelho é sacrifício. Nós precisamos sacrificar a nossa vida ao Senhor. A palavra é: venha do jeito que você está, mas aqui deixa o Espírito Santo te moldar, deixa o Espírito Santo te libertar, porque a palavra diz: se Cristo vos libertar, verdadeiramente sois livres. Esse é o evangelho de Cristo, um evangelho de sacrifício, um evangelho de morte, um evangelho de guerra. Esse é o evangelho. Pastor, e o que eu devo sacrificar, pastor, para ser transformado? Foi o que Davi falou no Salmo 51. Se o Senhor se alegrasse de holocausto e sacrifício, eu dava. Mas o sacrifício que agrada ao Senhor é um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. Sabe que o Senhor está falando conosco? Que o sacrifício que nós podemos dar a Ele nessa noite, em primeiro lugar, é: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. É necessário termos arrependimento diante do Senhor, um sacrifício de arrependimento diante dele. Que sacrifício nós podemos dar? É o que Samuel falou a Saul. Saul, Deus, Ele tem mais prazer no obedecer do que no sacrifício. O maior sacrifício que podemos dar a Deus é a obediência ao Senhor. Saul vem de uma guerra dizendo: eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Aí vem todo mundo festejando e alegre, porém não estava diante da obediência à palavra do Senhor. Aí diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Eu quero dizer para os jovens que estão aqui nessa noite: sacrifique
mas sacrifício com obediência. A sociedade tem colocado, o mundo tem colocado que os filhos agora têm que falar mais alto do que os pais, que os filhos não devem obedecer mais seus pais. Estão ensinando isso, mas eu quero dizer para os jovens que estão aqui: todo sacrifício que nós levamos diante do Senhor, se não tiver obediência aos nossos pais, nos nossos lares, é em vão. Nós precisamos dar um sacrifício de obediência em primeiro lugar ao Senhor. Eu quero dizer para as esposas que estão aqui, que todo sacrifício que é levado ao Senhor, se não tiver submissão ao seu esposo dentro do seu lar, esse sacrifício é em vão. Porque a palavra diz que o homem ia dominar sobre a mulher, e a palavra diz que a mulher seria auxiliadora, submissa ao seu esposo. Mas eu quero dizer para nós, os homens que estão aqui, todo sacrifício que trazemos aqui na casa do Senhor, se nós não amarmos as nossas esposas como o Senhor amou a igreja, também é em vão. Eu quero dizer para os varões, os homens que estão aqui nessa noite, se nós trazemos um sacrifício, mas não somos obedientes à nossa liderança, esse sacrifício é em vão, porque nós primeiro precisamos nos submeter a obedecer àqueles que Deus coloca sobre nós. Sabe o que eu aprendi no ministério, Mário? Que o tamanho do meu ministério é o tamanho da minha submissão ao meu líder. O que eu aprendi que o tamanho do ministério, para você aqui que tem ministério, para você que tem chamada de Deus, o tamanho do teu ministério é o tamanho da tua obediência ao teu líder. Porque obedecer não é fácil, mas nós precisamos ofertar ao Senhor esse sacrifício de obediência. Que sacrifício é esse? Em Marcos capítulo 12, versículo 33 diz: amá-lo de todo o coração, e de todo entendimento, e de todas as suas forças, e amar o próximo como a si mesmo. É mais importante do que todo o sacrifício e oferta. Amados, nós precisamos amar um ao outro. Por isso que Paulo também diz nessa carta: suportai uns aos outros em amor. Suportai uns aos outros em amor. Deixa eu lhe falar uma coisa, amado. Um dia Pedro pergunta a Jesus e diz assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Diácono da lei, o Senhor diz para ele: 7 vezes não, 70 vezes 7 você deve perdoar o seu irmão. Sabe o que Jesus está falando para nós? Se seu irmão pisar no seu pé hoje, você já tem que perdoar, você já tem que ter um coração perdoador. Sabe o que Jesus está falando para nós? Jesus está dizendo: assim como eu fiz com Judas, porque Jesus não é hipócrita, Jesus ele é verdadeiro. E quando Judas veio trair Jesus com um beijo, Jesus disse: tu és meu amigo. Jesus chama ele de amigo, sabe por quê? Não é o que as outras pessoas fazem que deve influenciar no meu caráter. O meu caráter, o seu caráter, o caráter de um cristão, a responsabilidade de um cristão, não é o que as pessoas fazem que deve influenciar. Deus nos chamou para amar um aos outros, e nós devemos permanecer no amor um ao outro. Esse é o sacrifício que agrada ao Senhor. Esse é o sacrifício que agrada a Deus. Eu fico analisando que muitas vezes acontece da gente ouvir algum irmão falar: saí daquela igreja, fui para tal igreja, fui para tal denominação. Por quê? Porque na igreja há problema. Deixa eu lhe falar uma coisa: qual igreja que não tem problema, irmãos? Toda igreja tem problema, passa por luta, por dificuldade. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: o problema está em você. Sabe por que o problema está em você? Porque no seu trabalho tem problema, mas você não larga seu trabalho. Lá no seu trabalho tem problema, mas você não deixa. E porque na igreja você não pode suportar. É aqui que é lugar de suportar, é aqui que é lugar de amar, é aqui que é lugar de cuidar um do outro. Esse é o sacrifício. Aleluia! Qual o sacrifício que agrada a Deus, pastor? Hebreus 13:15: portanto oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Sabe o sacrifício que devemos dar a ele? É o louvor que sai das nossas bocas.
É louvor que sai dos nossos lábios. Eu aprendi uma coisa com Davi. Sabe o que eu vim fazer aqui neste lugar, amado? Eu vim ministrar a palavra assim, mas eu vim dar glória para Jesus. Eu vim adorar a Ele, eu vim exaltar a Ele, eu vim engrandecer Ele, porque eu não sou nada, Ele é tudo. Se não fosse a misericórdia dele, eu não estava aqui. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa: Jesus está aqui para receber a tua adoração. Jesus está aqui para receber o teu louvor. Quem vem louvar a Deus, louve a Ele. Sabe o que Davi nos ensina? É que quando ele vai buscar a arca e ele traz a arca, ele não se importa com o que os outros vão dizer, ele não se importa com quem está à direita, com quem está à esquerda, não. Ele vai na frente da arca, rasga as suas vestes real, tira a sua coroa e vai louvando, adorando, saltando, bailando na presença do Senhor. Pastor, tudo com ordem e decência, mas se você quer pular na presença do Senhor, pule. Se você quer adorar Ele, adore. Se você quer exaltar a Ele, exalte. Se você quer engrandecer a Ele, engrandeça. Sabe por quê? Porque Ele é digno. Esse é o sacrifício que nós podemos dar a Ele. Cadê a igreja que veio adorar aquele que é grande? Cadê os jovens que veio adorar aquele que reina para todo sempre? Se você veio adorar Ele, adore. Se você veio engrandecer Ele, engrandeça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Devemos dar a Ele louvor porque Ele é digno. Devemos dar a Ele adoração porque Ele é digno. O Senhor seja louvado e adorado no meio da sua igreja. Glória a Deus, aleluia. Esse é o maior sacrifício que nós podemos dar a Ele. Mas sabe o que acontece? Quando Davi dançou, quando Davi exaltou, alguém desprezou Davi no seu coração. Mas quando aquela pessoa que foi sua esposa, Mical, despreza Davi, ela ficou estéril. Sabe por que muitas pessoas ficam estéreis? Porque não entende quando alguém está adorando e despreza no seu coração. Não despreze. Quando Ana estava chorando, quem sabia era ela. Quem estava adorando era ela. Quem conhecia o sofrimento dela era ela. Quem estava diante da presença de Deus foi ela. Ele não entendeu, mas ela estava adorando ao Senhor. Não saía nada da sua boca, mas ela batia mesmo assim. Deixa eu te falar uma coisa: se você quer adorar, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, mesmo no problema, louve ao Senhor. Pastor, o senhor não sabe como eu cheguei aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa que eu aprendi. O que eu aprendi é que quando Paulo e Silas estavam na prisão, eles é adorador. Então o que eles estão sentindo não vai atrapalhar o que ele é. Deixa eu te falar uma coisa: você pode ter chegado aqui triste, você pode estar passando por momentos difíceis, você pode estar passando por dificuldade, mas isso não pode influenciar na tua adoração. Eles estavam ali chicoteados, eles estavam ali amarrados, presos, mas eles falaram: vamos adorar, vamos adorar. Você pode orar para o teu irmão e falar assim: vamos adorar. Olha para o teu irmão, diga: vamos adorar Ele, vamos adorar o grande. Quem veio adorar Jesus de Nazaré aqui? Eu saí da Bahia para adorar Jesus de Nazaré. Não é o que você está sentindo. Adoração não está em sentimento. Você pode ter chegado triste, você pode estar passando um momento difícil, mas a adoração está no entender, no compreendimento. Essa é a adoração. Segunda responsabilidade para ser transformado, que o Senhor fala conosco através de Paulo, está no versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É necessário conhecer o Senhor. O profeta Oséias, ele diz: conhecemos o Senhor e prossigamos em conhecer. O próprio profeta Oséias também, ele disse no capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Nós somos a geração para mais termos conhecimento, mas estamos tendo menos. Por que isso? Porque estamos rejeitando o conhecimento. Mas é necessário nós conhecermos ao Senhor. Isaías no capítulo 1, versículo 3, ele diz: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece.
o meu povo não entende. Nós precisamos conhecer o Senhor, e nós podemos dizer que conhecemos a Ele, mas deixa eu te falar uma coisa: os discípulos andaram com Jesus, viram Jesus fazer milagre, viram Jesus operar maravilha, viram Jesus andar por cima das águas, mas teve um dia quando o barco começou a entrar água, o vento bateu, a tempestade veio, eles ficaram angustiados, eles estavam ali trabalhando para um lado, para o outro, mas depois eles se lembraram que Jesus estava no barco, e ele disse: Senhor, o Senhor não se importa? E Jesus, ele se levanta e diz assim: acalma-te vento, acalma-te mar, acalma-te tempestade. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite, e sabe o que os discípulos disseram? Eles disseram: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Andava com ele, caminhava com ele, estava em culto, ia a culto, mas não conhecia Jesus. Deixa eu te falar uma coisa: o próprio Jesus, ele disse: eu vou para o Pai, e vós conheceis o caminho. Tomé, que andava com Jesus, disse assim: mostra-nos o caminho. Ele diz: Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Aí ele continua dizendo assim: eu vou para o Pai, porque vou estar com o Pai e o Pai em mim. Aí Filipe diz: mostra-nos o Pai e isso basta. Jesus disse para Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e vós não me conheceis. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê a mim vê o Pai. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus é Deus na terra. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Jesus está aqui hoje nessa noite curando. Jesus está aqui hoje nessa noite batizando. Eu sinto a presença dele aqui. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você conhece o Deus que você serve, você só baixa a cabeça para orar, e quando você levanta mais que vencedor em Cristo Jesus. Você levanta mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: sabe por que Davi enfrentou o gigante? Era um jovem, era adolescente, mas sabe por que enfrentou o gigante? Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele disse para aquele gigante: quem tu pensa que é para afrontar o povo do Deus vivo, ou para afrontar o Deus Todo-Poderoso? Deixa eu falar uma coisa: Deus, ele está trabalhando nessa noite, e tem pessoas que vão chegar na sua casa e vai dizer: ó gigante, aqui tu não bagunça mais, aqui tu não entra mais, porque nessa noite o Senhor, ele me deu a palavra. Aleluia! Quem conhece o Senhor não se prostra diante da imagem de Nabucodonosor. 3 jovens, eles ficam de pé. Sabe por que eles ficam de pé? Porque eles conheciam o Deus que eles serviam. Quando nós conhecemos o Deus que nós servimos, irmão, pode aumentar a fornalha, pode aumentar as dores, pode aumentar as dificuldades, mas vai continuar vendo você de pé, vai continuar vendo você erguido. Sabe por quê? Porque quem te colocou de pé não foi homem, quem te chamou não foi homem, quem te chamou foi Jesus de Nazaré. Quando você conhece o Deus que você serve, você não se prostra diante de homens. Agora o que eu acho interessante, aleluia, é que a Bíblia diz que o fogo não teve poder sobre o corpo deles, não teve poder sobre o cabelo da sua cabeça, não teve poder sobre as suas vestes, não se mudaram. Aleluia, glórias a Jesus. O fogo não pôde tocar
neles. Quando você permite o Espírito Santo te matar por dentro, quando você permite o fogo do Espírito Santo te matar por dentro, o fogo do mundo não pode te tocar por fora. Quando nós permitimos o fogo do Espírito Santo matar nós por dentro, o nosso eu, o nosso ego, quando nós permitimos o fogo do Espírito Santo nos matar por dentro, o fogo do mundo não pode nos tocar por fora. Eu quero te dizer uma coisa: é tempo de transformação, é tempo de transformar. Aleluia! Não pode. Quando ele queima por dentro, não pode. E já lhe falo uma coisa: não tocou no corpo. Corpo fala de santidade. Não tocou no cabelo da sua cabeça, fala de autoridade. A autoridade fala de entendimento. Quando você está cheio do Espírito Santo, Deus dá discernimento. Quando você está cheio do Espírito Santo, Deus dá entendimento. E quem está no Espírito nessa noite está entendendo o que o Espírito Santo está fazendo. E está fazendo não para a honra de homem, está fazendo para a honra do Deus Todo-Poderoso, para a glória dele, para a exaltação do seu nome. Minhas vestes deles se mudaram, as vestes deles também não se mudaram. Sabe por quê? Porque eles permaneceram. Sabe por que eles não foram influenciados pelo mundo? Porque eles entenderam uma coisa: Deus deu a ele responsabilidade e poder para quê? Para influenciar o mundo e não para ser influenciado pelo mundo. Sabe o erro que nós estamos cometendo? É que muitas vezes nós estamos sendo influenciados pelo mundo. Mas Deus chamou a igreja não para ser influenciada pelo mundo. Deus chamou a igreja para influenciar o mundo. Amém? Deus chamou você para influenciar e não ser influenciado. Ah, mas está fora de moda. Está fora de moda, mas está adorando Jesus. Ah, está fora de moda, mas está glorificando o nome de Jesus. Ah, alguém está desprezando, mas Deus está olhando e dizendo assim: é meu filho amado, é meu filho amado. Ei, Daniel, tu és muito amado aqui no céu. Irmãos, conhecer a Ele. O profeta Isaías, ele já profetizava, ele já dizia: ai da prostituta, ai daquele, e ele dizendo, e ele apontando. Mas a Bíblia diz no capítulo 6 que Isaías disse no ano que morreu o rei Uzias: eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, os serafins voavam acima deles, eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os rostos, com 2 eles voavam, e um olhava para o outro e clamava, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías vê isso, ele diz agora: ai de mim. Porque quando nós encontramos com Ele, a primeira coisa que Ele faz é o quê? É mostrar como nós estamos, como nós precisamos de mudança ainda. É mostrar que nós precisamos primeiro tirar a trave que está nos nossos olhos, para depois tirar o cisco que está no olho do nosso irmão. Deixa eu te falar uma coisa: quando Isaías teve encontro com Jesus, ele viu que primeiro estava nele, que precisava de mudança. Quando nós temos encontro com Jesus, primeiro Ele transforma nós. Aí o que? Ele disse que o anjo pegou uma brasa do altar com uma tenaz e levou e colocou na sua boca, e diz: a tua iniquidade está o quê? Perdoada. Aí ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí ele diz assim: Senhor, envia a mim, Senhor. Nessa noite Deus vai tocar em vidas aqui. Ele já está tocando em vidas aqui, que vai se colocar em uma responsabilidade de dizer assim: Senhor, envia a mim, Senhor. Sabe por quê? Jesus está te chamando, e Jesus está dizendo uma coisa para você: pastor, eu tenho algo para ser mudado. Sim, Jesus não está dizendo para você parar o que Ele te deu. Jesus está dizendo para você deixar Ele te moldar naquilo que é necessário, porque Ele quer te usar. Um dia eu disse para o Senhor: Senhor, eu não quero pregar, porque eu estou em fornicação.
dizia que não queria casar. Quando eu entreguei minha vida ao Senhor, a primeira coisa, vamos casar. Deu um problema lá. Eu coloquei um advogado. E o tempo foi se passando. Um dia eu falei, Senhor. Aí o Senhor falou no meu coração, filho, eu não quero que você pare, mas eu quero que você se posicione. Aí eu chamei minha esposa e disse para ela assim, nós só vamos coabitar depois que sair o casamento. Eu falo isso aqui para mim, glória em nome do Senhor Jesus. Nós só vamos coabitar quando sair o casamento. Um mês se passou, dormindo na mesma cama. 2 meses se passou. E o Espírito Santo ali, porque quando o homem está cheio do Espírito Santo, jovem, vocês podem vencer qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer luta. Com 3 meses certinho, o Senhor me deu a benção. Mas sabe o que Deus quer de nós? Que nós não paramos o que Ele nos chamou. Talvez você chegou aqui hoje e parou por causa de algum problema, por causa de alguma dificuldade. Se coloque na posição nessa noite. Deixa Deus te usar. Deixa Deus usar tua boca. Deixa Deus usar tuas mãos. Deixa Deus te usar na terra. Aleluia. Já caminho para finalizar. Mas o terceiro ponto que o Senhor fala conosco nessa noite está aqui, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fala comigo, experimenteis. Evangelho só tem mudança por completo se você experimentar dele. É necessário experimentar dele. É necessário ter experiência com ele. O salmista ele disse no capítulo 34 do Salmo, versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. É provando dele, é tendo intimidade com ele. E Paulo está falando daquilo que ele tinha provado. Paulo está falando daquilo que ele tinha amado, provado, vivido. Sabe por quê? Quem entende que aqui eu não sei quantas pessoas tem, mas tem uma pessoa a mais aqui. E essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. E ele é digno de ser adorado. Ele é digno de ser exaltado. Quem pode adorar o Espírito Santo aqui, gente? Quem pode adorar? Eu posso adorar o Espírito Santo. Pode adorar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Ele está aqui para ser adorado. Ele fala da sua experiência. Mas nessa noite, para finalizar, eu quero falar um pouco da minha experiência. Porque como é transformação, eu preciso falar um pouco da minha experiência. E quando eu ainda estava no mundo, eu gostava muito de jogar futebol, brincar bola. Nascemos ali jogando bola, brincando. Um dia eu estou indo para o campo, eu ouvi uma voz dentro de mim dizendo assim: pare um pouco. Eu parei de frente a uma praça que tem lá. Ele disse: olhe para a praça. Eu olhei. Ele disse no meu coração assim: primeiro a tua salvação, mas depois você vai pregar para aqueles que você andava bebendo junto. Eu continuei e fui. Um dia o Senhor, Ele me encontra na madrugada. Vim de um domingo bêbado, embriagado. Aqui os irmãos, amigos que estão aqui, lá da região, lá de Palmeirinha, me conhecem. No outro dia, na segunda-feira, falei para minha esposa. Falei: minha esposa, fala para o meu pai para mandar trazer caixas de cerveja, porque domingo nós temos um churrasco, ou no sábado. O cunhado dela estava lá, o meu cunhado, na verdade, melhor dizendo. E fui deitar, fui dormir. Deus me dá um sonho. E quando Ele me dá um sonho, eu estou entrando dentro da minha casa. Como eu entrava? Pela casa do meu pai, chegava a minha cozinha. A cozinha desabava. Naquele sonho, a tempestade começa a me carregar. E naquele sonho eu percebi que eu ia morrer nele. Mas quando eu lembrei da minha mãe, mulher de oração, 6, 7 anos orando. Glória! Muitos dizendo assim: esses aí não
tem jeito não, era eu, meu irmão. Pode orar muito. Eu quero dizer para as mães que estão aqui, eu quero dizer para as intercessoras que estão aqui, continue orando. Muitos diziam que a gente não tinha jeito, mas um dia Deus me encontrou de madrugada, e quando eu me levanto daquele sonho, eu falava o versículo bíblico, minha esposa está ali. O ladrão veio apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para te dar vida, e vida com abundância. Naquela noite eu entrego minha vida ao Senhor. A minha esposa foi chamar minha mãe. Enquanto eu me ajoelho, há uma batalha, uma guerra. E os colegas, as farras. Eu comecei a pedir perdão a Deus. E veio uma paz sobre o meu quarto. Minha mãe chega com todo cuidado. E diz: filho, tu tens certeza? Sábado já é um churrasco. Eu falei: mãe, eu não quero mais churrasco para este mundo. Eu quero servir ao Senhor. Entreguei minha vida ao Senhor. Naquela noite pedi perdão minha mãe, pedi perdão minha esposa, pedi perdão meu filho mais velho. E disse para minha mãe: não tem mais churrasco. Mas o Espírito Santo já começa a trabalhar. Quando acordei no outro dia, eu disse para minha mãe, o churrasco vai ser aí. Vai ser o último, mas vai ser aí. Minha mãe ficou assim, eu falei: não, o churrasco vai ser aí. Pode meu cunhado não compreender, vai ser o último, mas vai ser aí. Pensa aí, um rapaz que começou a beber desde 10 a 11 anos de idade, com 23 anos, aceita Jesus em uma segunda e no sábado já tem um churrasco com seus. Aí os colegas chegavam ali e diziam: é verdade, eu falava: é verdade. Naquele momento, eu estava tomando ali um refrigerante, Guaraná, e ele era muito parecido com cerveja, e minha mãe, com aquele cuidado, foi lá pertinho, observou. Mas naquela noite, naquele dia, a partir daquele dia, eu não fiz mais churrasco, e nem faço para o mundo, mas faço agora na presença do Senhor. Nós precisamos entender, amado, tem que ter experiência com Deus. Aí o tempo se passa, não é fácil no início. Nós precisamos também vigiar, recuar. Eu estava sentado à porta da minha casa, os colegas passaram para ir a um bar. Eu pensei comigo: eu vou lá, pastor Eliseu. E quando eu pensei, eu dei algumas passadas para ir. Eu vi uma voz dentro de mim dizendo assim: você não está preparado para ir lá? Eu voltei e fui orar. Sabe por que muitos caem? Porque o Espírito fala, mas nós não damos ouvido. Naquele dia eu voltei e fui orar. Depois de 6 meses, eu estou varrendo a casa ali para minha esposa, ajudando ela. Estava do lado de fora, varrendo o passeio. Aí os colegas tinham chegado até mesmo aqui de São Paulo, estavam indo lá. O Espírito Santo começou a falar comigo: você quer ir lá? Eu falei: sim. Você está preparado para ir lá? Aí eu ouço outra voz, os colegas chamando: Ney, vem cá. Aí eu fui, cheguei lá, eles já me respeitavam como cristão. Conversamos, ele falou comigo: quer tomar um refrigerante? Tomei. Quando eu percebi também que já estava indo para roda de escarnecedores, eu falei: vou ir ali que eu estou ajudando minha esposa, e me retirei. Mas o que eu quero dizer nessa noite, que é necessário ter experiências com Deus. Nós precisamos ter experiência com o Senhor. Deus te chama nessa noite para você se encostar mais nele, para você ter experiência com Ele, para você se colocar na presença dEle mais e mais e ter experiência com o Senhor. E eu quero finalizar, mas eu não poderia deixar de falar sobre isso. O que você está disposto a deixar por amor a Cristo? O que nós estamos dispostos a deixar por amor a Cristo? Um dia o Senhor falou no meu coração: chegou a hora de você parar de jogar bola. Campeonatos não saíram muito, era o que eu mais gostava de fazer, amistosos. E o Senhor falou: está na hora de parar. Pedi confirmação ao Senhor: o Senhor, está na hora de parar. Eu falei: Senhor, a partir de hoje, em oração, chorando, com lágrimas, falei: a partir de hoje, Senhor,
Jogos e amistosos eu não brinco. E naquele dia eu entreguei o que eu mais gostava de fazer, que era jogar futebol. O que você está disposto a entregar, jovem, por amor a Cristo? O que nós estamos dispostos a entregar? Abraão, Deus, para ver o que estava no seu coração, foi necessário, e eu finalizo, entregar o seu filho, para que Deus visse o que estava no seu coração. O que você está disposto a entregar? Pastor Eliseu, eu posso orar? Posso pedir os amados para se colocar? Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Por gentileza, pegue na mão do seu irmão. Se você puder, por gentileza, se não puder, não tem. Feche teus olhos. Se os músicos aqui puderem louvar, pode louvar. Feche teus olhos. Feche os olhos. Eu quero que você ore pela pessoa que está do seu lado. O Espírito Santo vai começar a tocar em vidas aqui neste lugar. O Espírito Santo vai começar a tocar em vidas, se revelar. Pessoas vão ter experiências com Deus, porque na festa de Pentecoste, aquela igreja, ela teve experiência. E nessa noite, você vai ter mais experiência com o Senhor. Olhe por essa pessoa que está do teu lado. Espírito Santo começa a tocar neste lugar. Espírito Santo começa a trazer experiência, papai querido, neste lugar. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, eu clamo ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Papai querido, começa a passar agora. Espírito Santo que batiza. Espírito Santo que batiza com fogo. Espírito Santo, quem vem adorar a Ele, vai orando, vai orando. Enquanto uns oram, outros adoram o Senhor. Cadê a igreja que vem adorar Jesus? Cadê a igreja que vem adorar Ele? Espírito Santo começa a tocar nesse jovem, papai querido. Só o Senhor sabe como esse jovem chegou aqui. Só o Senhor sabe como essa mulher chegou aqui. Começa, Senhor, Deus, a tocar na vida, Senhor. Começa, Senhor, a tocar no sentimento. Começa a tocar, papai querido, no sentimento dessa mulher. Começa a tocar no coração. Vem a salvação. Há uma presença aqui. Quem está sentindo essa presença? Ora pelo teu irmão. Ora pelo teu irmão. Deixa o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te envolver. Há uma presença neste lugar. Há uma presença neste lugar. Há uma presença neste lugar. Você pode sentir essa presença. Você pode sentir essa presença. Não é por merecimento. Não é por merecimento. Se você pode agora levantar tuas mãos para adorar a Ele. Levanta tuas mãos para adorar a Ele. Levanta minha alma para adorar a Jesus. Batiza
sabe, você entrou aqui e você sabe que você tem que trocar essas vestes. Quem sabe você está distanciado. Você afastou um pouquinho, tirou umas férias, foi lá fora. E hoje você ouviu a palavra. E você sabe que a situação que você está não é a situação que Deus quer que você viva. Se tiver alguém no nosso meio que quer reconciliar com o Senhor Jesus, ou você nunca foi evangélico e hoje você quer aceitar Jesus, a oportunidade para você agora. Aonde está você? Você que se distanciou do Senhor, você que se afastou de Deus, a oportunidade para você neste momento. Tem alguém no nosso meio? Você precisa retornar aos caminhos do Senhor. E Deus está te dando a oportunidade hoje. Deus está te dando a oportunidade agora. Você precisa voltar. Você precisa retornar. Onde está você? Onde está você? Não vem? Que Deus possa te dar uma outra oportunidade, mas eu não posso te garantir. A Bíblia diz que se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Há oportunidade para você hoje. Tem alguém para Cristo. Tem alguém para Cristo. Está vindo alguém ali, na nossa vida. Tem mais alguém aí? Tem mais alguém? Quem sabe ele está tímido, ela está tímida. Acompanha ela. Jesus está chamando hoje. Jesus está transformando hoje. Ele transforma. Eu ainda creio no Cristo que transforma. Quem disse para você que vai ter culto amanhã? Eu estou esperando Jesus daqui a pouco. Quem está esperando Jesus vai daqui a pouco. A oportunidade é agora. Cadê você? Eu não vou insistir porque eu não estou vendendo Jesus. Mas a oportunidade para você é hoje. A oportunidade para você regressar, para você voltar. Você que fazia parte desse grupo de jovens ou de outro local. Oh, glória! Hoje você já não faz mais parte. Eita Deus! Espírito Santo, aperta o coração dele, o coração dela. Toca! Oh, Espírito Santo. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. Aqui na frente uma moça. Quantos querem orar por ela? Se não, para cá agora, vamos orar por ela. Meu Deus, meu Pai. É isso, Senhor, que vale a pena. Ver almas voltando e rendendo aos teus pés. Porque se não for assim, Jesus não vale a pena. Não vale a pena tanto sacrifício. Não vale a pena ter mais a
louvor para o Senhor. Estão regressando para a casa do Pai. Que Deus lhe dê força. Que Deus segure na mão de vocês. É essa família aqui que vocês pertencem. É essa família que agora abraça vocês. É essa família que vai orar por vocês. Quem vai orar por elas? Quem vai ajudar elas? Glória a Deus. Pode retornar para os seus lugares. Em nome de Jesus, pode retornar. Nós já estamos terminando. Dia 18, sexta-feira, é a festividade dos jovens lá na Copolândia. Tem um ônibus saindo lá de Juqueí. Barra do Saí, está saindo um ônibus sexta-feira, 5h30. Vai sair um ônibus, vai levar no 0800 e vai trazer no 0800. Lá na Copolândia, começa sexta-feira, dia 18. Amém? Amém ou não amém? Os jovens aqui estão alegres? Está feliz? Valeu a pena? Glória a Deus. Nós já vamos terminar. Em nome de Jesus, Deus abençoe você que veio, cada pastor aqui, cada irmão, obrigado. Departamento da lei, obrigado. Não fez nem um ano, né? Você assumiu os jovens? 6 meses. Ele chegou e falei, não vou te deixar à toa. Não vou te deixar à toa. Até quando foi na direção do diácono David, da nossa irmã Ana Paula, depois eles assumiram, também foi bênção de Deus. E eu preciso agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, graças te dou pela vida dos teus filhos. Cada pastor, cada líder, cada irmão, cada irmã que aqui está. Cada jovem que veio da sua congregação. Cada igreja representada aqui nesta noite. Abençoa os teus filhos. Leva eles em paz do mesmo jeito que o Senhor os trouxe. Debaixo de graça, bondade da tua misericórdia. Fica conosco, Jesus. Nos abençoe, que este culto continue lá na nossa casa. Visita nós em sonhos, visões e revelações. Fala conosco. Dai a nós sempre prazer e alegria de estarmos na tua presença, te adorando, te bendizendo, te exaltando e te magnificando. Em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a comunhão e a consolação do amigo Espírito Santo estejam com todos nós, não só hoje, mas até a consumação dos séculos. E todos digam amém. Amém. Deus te abençoe.